Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar no dia de hoje diz respeito à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras no exterior e de lucros e dividendos de entidades controladas também no exterior. Esses quando auferidos por pessoa física residente no país. Pois bem, como todos bem sabem, desde janeiro de 2024, por força da Lei 14.754 de 2023, que foi regulamentada pela Instrução Normativa 2180 de 2024, foi alterada as regras de tributação desses rendimentos, aplicações financeiras no exterior e lucros e dividendos de entidades controladas no exterior. A partir de 1º de janeiro de 2024, a tributação desses rendimentos se dá através da declaração de ajuste anual. Então, o que significa dizer que, com relação ao ano calendário 2024, os contribuintes que auferirem esses rendimentos no exterior durante o ano calendário de 2024 vão ter que informar e tributar a alíquota de 15% esses rendimentos, na declaração de ajuste anual. Então, essa será uma tributação exclusiva na alíquota de 15%, que vai ser um recolhimento em separado. Com relação, até antes da vigência dessa nova legislação, esses rendimentos eles eram tributados mensalmente quando auferidos, então quando da realização, até dezembro de 2023. Pois bem, a partir de janeiro de 2024 mudou as regras e os contribuintes então têm que observar essa nova normativa. Tem a questão aquela também, da variação cambial dos depósitos remunerados no exterior. Esses continuam ainda fora da incidência de tributação quando os depósitos não remunerados no exterior estiverem em contas bancárias de instituições financeiras autorizadas a funcionar de acordo com a autoridade monetária do país em que se situar. Então, aqueles depósitos bancários que não são remunerados, que estão lá no exterior, não sofrem qualquer remuneração, a variação cambial continua isenta. Com relação às aplicações financeiras, volta e meia a gente recebe algumas consultas sobre como apurar esses rendimentos, e a tributação ela se dá pela efetiva realização do rendimento, ou seja, cada liquidação da aplicação financeira, o contribuinte ele tem uma apuração de um ganho de rendimento de aplicação financeira. E esse ganho, ele contempla, inclusive, engloba também a variação cambial em relação à moeda nacional. Então, aqueles rendimentos que foram produzidos com recursos oriundos de moeda nacional, em reais, a variação cambial ela é tributada. E, nesse caso, a variação, o rendimento a ser considerado, que vai ser computado na declaração de ajuste que vai ser entregue no próximo ano, relativo a 2024, ele contempla também, engloba a variação cambial como um ganho de aplicação financeira no exterior. Então, como eu disse antes, a tributação é de 15% sobre os rendimentos de aplicação financeira, e a tributação se dá na declaração de ajuste anual, certo? Então, aqueles contribuintes que durante o ano realizaram aplicações no exterior, tiveram realização de rendimentos de aplicações financeiras no exterior em nome da pessoa física, por óbvio já devem estar já mês a mês trazendo toda essa documentação e o levantamento dos ganhos para serem tributados de uma única vez na declaração de ajuste anual. Agora nós temos também, como eu falei no início, a tributação dos lucros e dividendos de entidades controladas no exterior. E também esses lucros e dividendos de entidades controladas no exterior, eles passaram também a ser tributados na declaração de ajuste anual. Então, aí os contribuintes, quando da realização, nós temos dois tipos de lucros e dividendos.
nós vamos ter os lucros e dividendos das entidades que não estão enquadradas lá no artigo 17 da IN, e tem aqueles que estão enquadrados no artigo 17. Na verdade, o artigo 17 ele trata daquelas controladas que estão situadas no exterior e que estiverem localizadas em país com dependência com tributação favorecida ou que tem algum benefício fiscal privilegiado, ou aquelas controlada que tiver uma renda ativa própria inferior a 60%. Se atender uma dessas duas condições, né, se estiver em país com tributação privilegiada inferior a 20%, ou for beneficiada com incentivos fiscais, ou tiver uma renda própria inferior a 60%, esses lucros dessas controladas, né, obrigatoriamente eles vão ter que ser tributados na declaração de ajuste anual, independentemente da realização dos lucros. Ou seja, mesmo que os investidores aqui no Brasil, brasileiros, pessoas físicas, não tenham realizado os lucros, não tenham recebido nada dos lucros que foram gerados lá fora, ainda assim eles vão ter que oferecer a tributação a esses lucros, porque a empresa ela atendeu uma das duas condições, ou estava em paraíso fiscal, ou tinha benefícios fiscais, ou a renda ativa própria era inferior a 60%. E o que é a renda ativa própria? Renda ativa própria é aquela atividade que a empresa desenvolve e considera-se, né, como decorrente não se considera como atividade própria aquelas atividades de royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital, aplicações financeiras e intermediação financeira. Todas as sociedades no exterior que tiverem a receita bruta no ano superior a 60% e for decorrente dessas atividades, né, então a renda ativa própria ela enquadra na tributação anual dos lucros, independentemente da realização. Então, mesmo que a sociedade lá fora não distribua nada, se ela tiver como atividade essas que eu citei há pouco, né, royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital, aplicações financeiras ou intermediação financeira, obriga o investidor aqui no Brasil, o sócio, acionista, a oferecer a tributação os lucros que essa sociedade gerou lá fora, independentemente da realização. É lógico que a tributação vai se dar na proporção da participação que o sócio detiver lá fora, né? A tributação, se a sociedade ela não atender uma dessas duas condições, então ela tiver uma atividade própria, né, superior a 60%, for uma empresa dedicada a comércio, a indústria, né, ou algum outro ramo que não esses que tinha elencado antes, então a tributação dos lucros ou dividendos da controlada se dará somente quando da efetiva realização dos lucros por parte do investidor residente no Brasil. E é lógico que aqui, dentro da efetiva realização, se considera também como realizados os lucros lá fora, quando esses tiverem não só a distribuição em dinheiro ou pagamento a qualquer título, mas também a capitalização dos lucros lá fora. Essa também é uma das condições que equivale à realização dos lucros. No tocante aos lucros gerados até dezembro de 2023, né, independente do tipo da sociedade, a realização desses lucros se dará, a realização e tributação, a tributação desses lucros, quer dizer, se dará quando da efetiva realização. É lógico que em função dessa segregação de tributação, né, os lucros gerados a partir de 1º de janeiro de 2024 tem um procedimento e os até dezembro de 2023 tem outro. Então, os contribuintes vão ter que sempre segregarem esses lucros para fins de
tributação. E como eu disse antes, como a tributação dos lucros das controladas no exterior, ela a partir de 2024 é a apuração do lucro anual, né, de todo o ano, então essas sociedades que estão no exterior vão ter que fornecer para os seus investidores aqui no Brasil as demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais, padrões internacionais de contabilidade, o efetivo resultado do ano, para que assim possa ser feita a classificação e separação e tributação desses lucros. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de apresentar ao senhor seria esse. Fiquem agora na sequência com o colega Alexandre. Um abraço a todos, nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se à manutenção da isenção do ICMS para ovos, frutas frescas, maçãs e peras. Com a publicação do Decreto 57.913, revigora, a partir de 1º de janeiro de 2025, a isenção de ICMS nas saídas de ovos e de frutas frescas, verduras, hortaliças, maçãs, peras frescas. Em se tratando de orientações normativas, tivemos a publicação de 5 instruções normativas, conforme segue. Instrução normativa 122 de 2024, ela trata do termo de acordo do arroz, previsto no apêndice 2, seção 1, item 3, nota 3 e item 8, nota 1, a linha C do regulamento do ICMS. Na hipótese do contribuinte protocolar até o dia 30 de dezembro de 2024, a solicitação de novo termo de acordo e aqueles que foram prorrogados permanecem vigentes até a análise da solicitação, sendo que essa análise ela fica limitada a 14 de fevereiro de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2025, a empresa cujo estabelecimento possuir termo de acordo não poderá, em cada trimestre civil, remeter arroz em casca, classificado na subposição 10.06.10 da NCM, a qualquer título, para outras unidades da Federação, em valor que ultrapasse a 5% das saídas de arroz no mesmo período. Essa mesma instrução normativa ela traz a relação de CFOPs, que devem ser utilizados no cálculo das remessas de arroz em casca e das saídas de arroz no trimestre civil. Durante a análise da concessão desse termo de acordo, a Receita Estadual poderá solicitar quaisquer documentos necessários à verificação da compatibilidade das atividades desenvolvidas pelo contribuinte, com o cumprimento das condições exigíveis na legislação e no termo de acordo a ser celebrado. Instrução Normativa 123 de 2024. Ela trata da dispensa da entrega da GIA a partir da competência fevereiro de 2025, somente para os contribuintes optantes pelo regime diferenciado de apuração do ICMS, conforme disposto no livro 1, artigo 38A do Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Também tivemos a publicação da Instrução Normativa 124, que ela prorroga de 31 de dezembro de 2024 para 30 de junho de 2025 a data de encerramento do projeto piloto chamado Trânsito
livre. A Instrução Normativa 125 de 2024, ela trata de hipóteses de suspensão do pagamento de ICMS nas remessas interestaduais de coque verde de petróleo para formação de lote de exportação e nas remessas de suínos promovidos até 31 de dezembro de 2025 por estabelecimento da empresa Bugio Agropecuária Limitada, localizado no estado de Santa Catarina, para industrialização por encomenda em filial localizada neste estado. Esta mesma instrução normativa prorroga a entrega do bloco K, de que trata a cláusula 3ª, parágrafo 7º, inciso 1º, a linha F do ajuste CINEF 2 de 2009, relativa aos meses de janeiro a março de 2025, para os estabelecimentos localizados nos municípios listados pelo Decreto 57.600 de 2024, que corresponde aos municípios que foram considerados em calamidade pública ou em situação de emergência. Essa prorrogação é válida para as empresas com CNAE iniciados por 10, 19, 20, 21, 24 e 25, obrigados à entrega do bloco K completo a partir de 1º de janeiro de 2025. E para finalizar, a Instrução Normativa 126, também de 2024, dispõe sobre os procedimentos para fins de autenticação dos livros fiscais, assim como a forma de emissão das notas fiscais nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, quando o contribuinte não optar pela equiparação da transferência à operação sujeita à ocorrência do fato gerador do ICMS, nos termos do livro 1, artigo 4, parágrafo 3º do regulamento. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos, um Feliz Natal e até o próximo painel tributário da CCA.